Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube Criminal de hoje, sempre ao meio-dia. Hoje comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, e ela, a nossa rainha do direito criminal, doutora Brenda Winter, aqui comigo, para falar sobre o tema Jovens no Plenário. Será que é possível um jovem advogado, uma jovem advocacia, atuar no plenário do Tribunal do Júri? A gente vai falar muito sobre isso hoje. Seja muito bem-vinda aqui, Brenda. Oi, povo! Como é que vocês estão? Rodrigo, obrigada pelo convite. Você sabe que todos os projetos que envolvem o criminal na prática, que envolve clube criminal, que envolve você, João, Thiago, eu tô dentro, eu super topo, porque vocês são profissionais de extrema excelência, que mantêm uma constância aí nessa democratização do ensino, que é absurda. Então, vocês são muito necessários. Contem sempre comigo. E, pessoal, boa tarde. Vocês estão aí almoçando? Tá todo mundo vivo, bem? Eu trouxe, na verdade, eu sempre falo de flagrante, né? Só que eu trouxe um tema diferente hoje, Rodrigo, porque é um tema que eu venho conversando em bastidores com muita gente. Vou, inclusive, palestrar em dezembro sobre isso, porque a jovem advocacia tá aí. Nós somos uma realidade, nós somos o futuro da nação, amém? E o júri é um ambiente que existem muitas figuras carimbadas, né? Existem muitas figuras que estão ali e que aparentemente vão ficar ali por mais 10 mil anos. E aí a pessoa que está chegando agora, ela fica, tá, beleza, e aí eu vou entrar onde? Eu faço como? E a gente precisa esmiuçar um pouquinho esse tema, porque eu conheço inúmeros jovens advogados, pessoas de extrema competência, que ficam se escondendo ou que ficam, sempre que pegam um processo, correm atrás de alguém que é um figurão e ficam ali só como coadjuvante, não vai dando aquele passo lento, mas necessário de se tornar um protagonista, ainda que seja jovem advogado, né? Então, eu quero trazer um pouco dessa reflexão para os jovens advogados aqui e ponderar desde o começo, Rodrigo, que a gente vive um ambiente muito perigoso atualmente, que é o ambiente da internet. Na internet, todo mundo pode ser o que quiser. Na internet, todo mundo é rei, todo mundo compra seguidor e tem 1 milhão de pessoas e as pessoas compram essa ideia. Então, o que eu preciso primeiro alertar aos jovens advogados é que não se diminuam, não se sintam menores. Às vezes um colega mais velho olha torto, fala, eu entrei em plenário recentemente e o colega que estava do outro lado era um figuraço, eu estava como assistente de acusação, ele era um figuraço, eu fiquei quietinha, a audiência toda, né? A sessão do plenário toda. E quando eu entrei para sustentar, ele fez assim, ele olhou e falou, que isso? Que furacão que é esse? Porque eu fiquei na minha e ele me subjugou. Ele achou que eu era mais um rostinho bonitinho, que ia falar baixinho, pedir com licença. Então, assim, nós temos que ter a ousadia de criar a nossa imagem, de criar a nossa de criar a nossa imagem, de criar o nosso nome, de criar a nossa personalidade profissional, sem deixar de ter a humildade para aprender com os que sabem mais do que nós, mas perder esse mito de que o jovem advogado ele sabe pouco, de que o jovem advogado sempre precisa de alguém, sabe? Essa insegurança faz a gente perder tempo, dinheiro e tempo de maturação profissional, de construção de personalidade, sabe? Eu trabalho muito assim, eu trabalhava com o Fabiano, eu trabalhava no escritório dele, tenho um acesso muito próximo ao Zanoni, ao Quaresma, conheço nomes assim, auge de júri, e eu tentei ao máximo buscar quem era a Brenda, porque é muito normal que o jovem advogado que vá fazer um júri, ou que se inspire, ou que ame esses profissionais de paixão, se tornem réplicas, se tornem cópias desses profissionais. E aí você vai deixando de construir uma personalidade profissional que vai ser sua marca registrada, sabe? É muito importante que o jovem advogado tenha essa vontade, essa gana de construir o próprio nome e mostrar que veio e todo mundo saber, não, aquele ali, ó, a Brenda Winter é daquele jeito ali porque é o jeito dela. Não porque ela, embora tenha aprendido com alguém, ela é uma cópia daquela pessoa, sabe? Então, eu acho muito importante que a gente amadureça nos jovens advogados essa perspectiva de desenvolvimento da própria personalidade profissional. Não sabe uma coisa? Corre atrás, o conhecimento está aí, tem live o tempo todo de qualidade. Não tem que ficar sempre à sombra de alguém, sabe? E no plenário, como jovem advogada, como mulher,
eu vejo que às vezes as pessoas já nos olham com aquele rabo de olho, sabe? Eu fiz um primeiro júri com um promotor muito famoso aqui de Minas, até o promotor do caso Bruno, e ele é muito doce, muito educado no começo, depois ele pega a foice e passa na cabeça do advogado, ele é um cão na terra. E aí eu tava me tremendo toda, e Fabiano zoava muito e falava, nossa, o Henry vai acabar com você, não sei o quê. Eu falei, não vai não, porque o máximo que pode fazer é dar errado, e a gente tem que ir de coração aberto, e a gente destruiu o júri. E eu sustentei, chamei ele de tudo quanto é nome que eu precisei. E ele ficava assim, tipo, velho, de onde saiu essa novinha cara de pau, sabe? Então, é importante que a gente abra o coração, sobretudo em plenário, abra o peito e vá sem medo, Rodrigo, porque é um fantasma para muita gente. Eu, desde o primeiro minuto que eu pisei em plenário, eu sabia que ali era o meu lugar, né? Eu vivo hoje uma transição de atuação, porque existem nichos, né? E eu me tornei Brenda do flagrante por ter feito muitos. Eu fiz 294 flagrantes. Então eu fiz muito. E agora eu estou migrando para o júri com as oportunidades profissionais que estão aparecendo. Só que desde o primeiro dia que eu pisei no plenário, eu sabia que o meu lugar era ali. Mas eu tive que ir muito na cara e na coragem, na cara de pau e sem medo. Porque se você vai com medo, você trava, você não consegue desenvolver ali a sua atuação. O olhar de quem já é velho de casa para você sempre vai ser ali, sabia? Juninho, neófito, não sabe nada. E aí você já desestabiliza todo, você já perde a chance de brilhar. Olha que legal, Brenda. Aqui o Francisco ele perguntou um negócio que é interessante. O que caracteriza o jovem advogado? Não é a idade, pessoal. O jovem advogado é aquela pessoa que começou há pouco tempo na advocacia. Então você pode ser uma pessoa com mais idade e ser um jovem advogado, ou pode ser normalmente a pessoa mais nova, né, que pega a carteira ali, que a visão inicial que você tem é essa. Mas se você for ver as comissões de jovem advogados da OAB, elas admitem as pessoas que estão iniciando na advocacia, não muito pela idade. E, Brenda, você está falando, me lembrou várias histórias que são bem interessantes aqui, eu vou contar para o pessoal. Eu passei na Defensoria Pública, eu tinha 23 anos, e eu me formei com 22, né? Então, eu tinha um ano de formado quando eu passei na Defensoria Pública. E na prova, são várias fases do concurso, eu tive 2 provas. Uma delas, a fase oral do concurso, e uma delas é uma prova de júri simulado. Por isso que eu estou chegando nesse ponto aqui. E eu tinha certeza que eu ia muito bem no júri. Porque eu falei, não, eu gosto de júri, eu vou muito bem de júri. Só que eu nunca tinha sentado e assistido um júri. Olha que loucura. Eu fui fazer uma prova simulada de júri, mas eu nunca tinha assistido. E naquela época não dava para assistir pela internet. Você colocava no YouTube e nem tinha. Tinha assim, o caso do explorador de cavernas. As pessoas na faculdade simulando o júri do caso do explorador de cavernas. Eu precisava fazer uma prova na defensoria. Só que eu achei que eu ia muito bem na tribuna. Resumindo, eu fui muito bem na fase oral. Respondi as perguntas, né, que é a pergunta ali, eu fui muito bem, respondi todas, fiquei tranquilo, não tremi. Na prova do júri, eu me preparei um monte, mas isso que você falou, o nervosismo de nunca ter feito, nunca ter visto, nunca ter entrado num local igual, eu tremia. Só que eu falei muito bem, mas eu tremi muito bem também. Então, assim, quando eu terminei minha prova, quando eu saí, o rapaz que estava vindo, ele falou assim, cara, você foi muito bem, só que você tremeu demais, meu Deus. Eu falei, é a tensão. E por que eu tô contando isso? Porque logo em sequência, depois que eu passei, eu recebi uma comarca para ir, né? A gente recebeu um cadernão assim cheio de modelão, era uma pasta mesmo assim. Toma, vai para essa cidade que você vai assumir essa cidade como defensor. E logo na semana seguinte teve meu primeiro júri. Então, o meu primeiro júri eu fiz com 23 anos. Era jovem advogado ainda, porque eu não tinha minha OAB há mais do que 2 anos, acho que é 2 ou 3 anos que é a OAB, né? Para se caracterizar jovem advocacia. Sim. São 5 anos. Eu sou jovem advogada. Então eu saí da jovem advocacia faz pouco tempo. Cara de pau. Brincando. E aí eu cheguei lá na cidade, então eu era muito jovem advogado. Eu cheguei ali na cidade e tive que fazer meu primeiro júri. E era um júri complicado, porque foi um júri de um defensor muito bom, aqui do Mato Grosso do Sul. Um cara assim, clássico aqui, já era um senhor bem idoso, que assim, era um não sei como eu posso definir isso, mas era um defensor muito velho aqui, sem desmerecer nada, né? Antigo. Nada. Isso, um antigo aqui da defensoria, só que ele era muito, muito, muito fera no júri, todo mundo conhecia ele por isso. E ele conseguiu um resultado naquele júri incrível, tanto que foi anulado o júri por conta de decisão contrária à prova dos autos. E ele voltou, meu primeiro júri foi nessa circunstância, a cidade inteira assistindo um caso de relevância, em que tinha uma moça de 15 anos que foi morta, ela era radialista, menina,
que tinha dado um privilégio que não tinha como ter privilégio. Você estudava aquilo, você falava, meu, não tem. O cara, ele era meio perturbado, assim, dava pra ver isso, ele era completamente... só que o laudo não apontava. Então, assim, um júri complicado de fazer, era meu primeiro júri, eu falei, nossa, eu tremi lá na prévia, como é que vai ser o real, né? Só que eu aprendi uma coisa. Quando você entra no plenário do júri, parece que alguma coisa vai te dominando, assim, você tá tremendo no começo. Mas depois tem tanta coisa que vai acontecendo, o promotor vai falando, você vai ficando nervoso com o promotor falando, você já vai pensando que você quer entrar ali, que você quer rebater ele, que chega na hora de você falar, você começa a falar e aquele nervosismo meio que ele vai embora, assim. Claro que ainda existe, tá? Claro que ainda tem, sempre tem nervosismo. Até hoje, eu fiquei numa vara de júri por muito tempo, assim, então até hoje tem essa questão do nervosismo. Mas, esse foi o meu primeiro júri. Eu tava lá num caso super difícil, foi tudo 7-0, mas não porque eu não fui bem, porque eu fui muito bem. Eu me mexi assim, muito bom, eu era muito novo, e as pessoas olhavam pra mim e falavam isso. E até tem, vou colocar o João aqui, uma fala de um réu não assistido, que eu fiz o júri dele. Foi meu melhor júri, assim, no começo de carreira. Eu era o terceiro ou quarto, eu fui muito bem no júri, muito bem mesmo. Consegui absolver o cara, num processo difícil. Quando terminou, o réu foi me cumprimentar, né? Ele olhou pra mim e falou assim, olha, doutor, um dia você vai ser bom disso, viu? E aí, assim... João Ricardo Batista, seja bem-vindo. Chega mais no nosso papo aí, João. Muito boa tarde, estou aqui chegando atrasado por um motivo mais que justificável. Acabei de aportar em terras curitibanas para a gente fazer um júri aqui. E é com grande prazer que eu acabo me intrometendo nessa conversa tão amistosa com duas pessoas que eu tanto admiro, que é a doutora Brenda Winter e o doutor Rodrigo Alvarez, junto com todos vocês que estão aqui presentes, né? Falar de júri é sempre uma grande alegria e eu estou muito ansioso, tá? Por um júri que vocês vão ver. Brenda Winter e João Ricardo e mais o nosso parceiro, nosso colega, advogado criminalista, que estará conosco. Então, já temos um caso em andamento onde vocês vão ver Brenda Winter e João Ricardo sustentando juntos em plenário do júri. Esse dia vai chegar muito em breve. Ah, e vocês acham que eu não tô feliz, não, né? É isso que eu ia falar com vocês. Gente, presta atenção. Vamos voltar no exemplo que eu já comecei lá, Rodrigo. É um caso... eu tô falando pro pessoal, João, que os jovens advogados têm que perder esse medo de se tornar protagonistas, ainda que façam júris com colegas mais experientes, né? Não é porque você é jovem advogado e está fazendo um júri com o João Ricardo, que é o nome hoje do júri, ou com o Zanoni, que você vai falar assim, oi, bom dia, tchau. E sai correndo. Não é por isso. Você tem que conseguir construir ali o seu percentual, a sua fatia do bolo. E aí, gente, pensa para vocês verem. Eu vou fazer um júri com o João Ricardo. Na verdade, tem um confirmado e um provável, né? Porque a gente, quando começa a fazer sucesso, não para não, João. O negócio aqui é rolo compressor. Então, eu vou fazer um júri com o João Ricardo. Vocês já imaginaram se, porventura, eu chegasse lá munida de insegurança, porque o João tem N vezes mais experiência do que eu, e até por isso eu o convidei para esse júri com esse colega. Mas vocês já imaginaram se eu chegasse lá e fechasse o ombrinho, abaixasse e falasse, não, deixa o João falar, é melhor para o cliente. Não é uma questão do advogado ser o protagonista ali, não é uma tela de cinema para o advogado, né? É importante a gente ressaltar. Lógico que você não vai ser irresponsável de deixar seu cliente ser prejudicado por uma questão de vaidade sua. Mas é preciso que vocês tirem de dentro, vem das entranhas mesmo, essa coragem e essa gana de fazer um pouquinho melhor a cada júri. Teve uma pergunta aqui, ô Rodrigo, que eu achei pertinente sobre fazer júri dativo, né? Meu nome tá aqui, doido, esperando, querendo, gente. Eu tenho 6 júris para fazer agora, próximos, e eu coloquei meu nome como dativo. Por quê? Experiência vale mais do que dinheiro. E cada vez que você vai entrando em plenário, cada vez que você vai estudando um processo, a sua leitura já muda, a sua ótica já muda, não é, João? O primeiro processo você lê de uma forma, o segundo você lê de outra, o 20º você lê de outra. Seu olho já está começando a ficar treinado. Então, eu, Brenda, considero o júri dativo extremamente importante e muito válido, tá? É uma experiência muito, muito enriquecedora. Brenda, deixa eu dar a minha opinião com relação a essas duas coisas que você falou. Primeira coisa que você disse, a postura do advogado quando ele está atuando com um advogado mais experiente. Eu vou dar um exemplo real aqui, vou explicar para o pessoal que está ouvindo o áudio
no Spotify para entenderem. Eu tô aqui, a gente tá gravando no Instagram ao vivo, e eu vou virar a minha câmera aqui e mostrar essa pessoa que tá do outro lado aqui, ó, a doutora Carolina. Ela é uma advogada que vai fazer o primeiro júri dela. E uma das coisas que eu achei mais importante na atuação, eu tô filmando ela aqui, ela tá, só pra vocês verem aqui, depois vocês sigam lá, doutora Carolina, tá? Uma das coisas mais importantes que vai ter no nosso júri, deixa eu virar a câmera de volta. Uma das coisas mais importantes que vai ter no nosso júri é ela, na condição de mulher, na condição de familiar do acusado, mostrando o arrepiar epidérmico dela, dizendo para o jurado, aqui eu não estou só exercendo e realizando um sonho de atuar no tribunal do júri como uma advogada. Eu estou aqui num momento que eu nunca imaginei que eu ia estar defendendo um familiar. Imagina você, jurado, tendo um familiar seu sentado ali no banco dos réus. A minha fala hoje é muito mais importante. Talvez eu embargue a voz, talvez eu gagueje, talvez eu fique nervosa, talvez vocês vejam as minhas mãos tremulando. Mas nada vai me impedir de defender com unhas e dentes a verdade que eu acredito. Defender um familiar. Até onde você iria por um familiar seu, se fosse o seu familiar sentado ali como é o meu? Beleza. Tem como João Ricardo fazer? Não tem como João Ricardo fazer isso. Então, você vê, a atuação dela é única, singular, importantíssima, fulcral nesse julgamento. Então, eu acho que o mais importante de tudo é o tribuno, independente de quem seja e quantos júris tem, qual a experiência, achar dentro de si mesmo quais são as teses mais favoráveis e a forma de apresentar isso para os jurados de uma maneira singular, que só eu, tribuno... João tá requisitado. Voltou? Oi? Ô, João, deixa eu só pontuar um negócio enquanto o João volta ali. Ontem, a gente estava fazendo a aula, e isso que a Brenda está falando é muito importante, porque foi uma coisa que eu conversei com o João. Eu acho assim que o João ele é um dos caras que mais levou, que eu conheço, pessoas ao plenário do Tribunal do Júri. Eu falo levou assim, pegar na mão do advogado e ir junto com ele para dentro de um plenário. Eu desconheço pessoas que fizeram isso mais do que o João. E aí eu falei com ele estava me falando que, olha, tem gente que trava na hora de ensaiar, tem gente que não quer que eu veja ela ensaiando, tem gente que quer, tem gente que é mais explosivo. E aí eu perguntei para ele, cara, e você deixa, olha só a minha pergunta, e você deixa essa pessoa falar em plenário se ela não quis nem apresentar para você, por exemplo? E ele me falou uma coisa muito legal, claro, ela tem que fazer isso. É para isso que a gente está construindo, é para isso que eu tô lá. E aí ele estava me contando que foi um caso tipo de absolvição que eles fizeram com a pessoa que estava ali, que não conseguia nem se manifestar. Não que não conseguia, que não quis se manifestar na frente dele, mas que em plenário virou um leão. Que chegou lá e falou e sustentou, e eu acho isso incrível, essa força, né? Então isso a gente conversou ontem, e eu achei assim, uma coisa que me tocou muito, sabe? De você acreditar que é possível e lá é diferente. Lá é uma coisa diferente, né? Eu sou a pessoa que não ensaia, que não treina. Se eu for falar na frente do espelho, ninguém vai ver nada. Ah, mas se o João for aí, você vai ensaiar, porque não tem como você... Não adianta. Ele pode me bater, não vou. Eu posso ensaiar. Minto, vou corrigir, eu posso ensaiar. Mas na hora do plenário não vai sair o que eu ensaiei, então vai ser surpresinha. Porque da minha construção profissional, entendeu? Eu acho que a minha cabeça fica muito mais ligada em saber capa a capa do processo, porque o meu tirocínio é muito rápido, Rodrigo. Então, eu pego uma informação e outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui. Treinar é bom, ensaiar é bom, mas nada se compara a ter um raciocínio jurídico e um raciocínio estratégico rápido, porque em plenário tudo pode mudar. Você chega no plenário com a informação, o promotor vem com outra, pega suas duas pernas assim, ó, e passa uma rasteira, você faz o quê? Você chora? Então, eu acho que essa questão da concatenação das frases, do conectar, sabe? O que é isso, gente? É o roteiro dele, tem. Mas aqui, a gente precisa confessar uma coisa. João é uma pessoa metódica, João tem problema de cabeça, João não é uma pessoa normal. Por isso que meu sonho é ser 10% do João, porque eu sou o oposto, entendeu? Ó, já tô adiantando. E quando você for fazer o nosso júri comigo, a gente vai planejar, e eu não digo decorar, eu digo planejar, literalmente, tudo que a gente for fazer no plenário. Na hora, a gente tem que estar preparado para tudo. E eu tô aqui levantando rapidamente que o Ministério Público não copiar o meu roteiro, são páginas e páginas aqui, tudo em gatilhos mentais, cada tese, cada argumento, tudo roteirizado.
Júri não é um local para decoreba. Você muito bem falou que do júri decorrem imprevisibilidades que a gente não consegue imaginar e nem prever. O próprio nome diz, imprevisibilidade. Agora, o advogado sagaz, ele está preparado para tudo. Prevê o imprevisível. Então, eu particularmente acho que decorar é uma péssima opção. A Brenda está mais que correta em falar isso, na hora vai sair diferente. Mas eu, João Ricardo, sendo criterioso como eu sou, eu me preparo para tudo que eu consigo imaginar. E aí eu vou te falar como que é essa imaginação minha. Quantas e quantas vezes eu pego um processo, como eu estou aqui me preparando para o júri de amanhã, estou aqui, ó, processo aberto e grifado, ó, aqui, ó, cheio de documento com as imagens do crime, tudo. Eu me preparo como se fosse assistente de acusação. Se eu fosse assistente de acusação, o que eu ia alegar? A doutora Carolina está aqui na frente, na hora do almoço hoje, eu estava apresentando como assistente de acusação para ela. Se o assistente de acusação for sagaz, ele vai fazer isso, isso. E aí eu me preparo como se eu fosse assistente de acusação. O que eu responderia? O que eu responderia para o João Ricardo acusando? Talvez você que está do outro lado aí, a Brenda não viu o João Ricardo acusando ainda. Não queira ser acusado por mim. Então, na verdade, no final das contas, eu acho que a gente tem que ser os dois lados. A gente tem que estar preparado para tudo. Para acusar, para defender. Cada argumento, tudo tem que estar roteirizado, programado, estrategicamente organizado. Né? Pode, Rodrigo. Vai lá, Brenda, depois eu falo. O João falou uma coisa muito importante, e o último júri que eu fiz foi assistência de acusação, e passou assim, todos os gols foram feitos, e no final das contas as testemunhas da defesa ainda saíram de lá com um falso testemunho nas costas. Foi um negócio assim, surreal. E aí me perguntaram, como você consegue acusar, meu Deus, você é uma defensora fajuta? Que ainda tem esse pessoal com esse pensamento, né? Mas o que o João falou é isso. Se eu não tenho um pensamento de acusação, como é que eu levanto tese? Como é que eu penso o que o promotor vai falar para eu já saber 3 vezes a minha resposta? A construção da estratégia é justamente conseguir pensar no caminho inverso. Senão você decorou, senão você não sabe nada. Senão você pode pegar um PDF ali, ler, colocar uma roupinha bonitinha, vai lá e ler o PDF. O raciocínio só é possível quando você consegue fazer o caminho de ida e o caminho de volta. O que o João tá falando é total pertinente. É total pertinente. Se você não consegue hoje pensar como acusação, eu te convido a assistir júris de grandes promotores, de grandes assistentes de acusação. Vai ver o que é um Zanoni acusando, o que é um João Ricardo acusando, um Quaresma. Quaresma é o pior promotor de justiça que existiria na face da terra. Porque eu nunca vi acusar como ele. Ele ia ser o próprio Satanás. E aí eu te pergunto, como é que você briga de frente com um cara desse? Se você nem presta atenção no que ele fala e nem se imagina ali. Esse negócio de assistência de acusação é importantíssimo. Quanto mais você atua como assistente, melhor você consegue saber o caminho de volta. Porque o de ida todo mundo sabe. Eu queria... Ô, João, deixa eu só complementar aqui o que vocês dois falaram, porque vai juntar assim, as duas coisas. Eu acho que o treinamento... Eu tô começando a jogar squash agora. Eu tô levando... O João também tá indo lá comigo jogar squash. E eu fiz uma aula com o professor e tô começando a fazer. E aí você fica naquele movimento repetitivo. Dele te ensinar como que bate na bola, para você conseguir jogar a bola paralela, invertida. Qual que é o objetivo ali? É que eu faço exatamente aquilo dentro do jogo? Em um determinado ponto, sim. Mas dentro do jogo eu vou improvisar muito. Mas tem hora que aquilo vai sair de uma maneira automática, porque eu acostumei a minha musculatura a jogar daquela forma. E aí eu tava lembrando aqui que antes, há um tempo atrás, eu era professor de cursinho de concurso, né? E a gente treinava pessoas para a fase oral e para a prova de tribuna. Então eu treinei mais de uma centena de candidatos a ir para a prova de tribuna, principalmente nas defensorias. E o mais engraçado era ver o cara decorado, do início ao fim, a fala dele. Ele estava lá com os 20 minutos dele, nossa, ele sabia tudo. E você esperava assim, naquele ponto que o cara estava indo, você mandava no meio assim, doutor, isso aí tá errado, você não existe no processo. O que você está falando? A pessoa, ela virava, ela perdia totalmente o raciocínio dela e já foi. Porque ela vai tentar seguir um script que não é um ponto. É o exatamente que eu tenho que falar. Aí já era. Você tem que saber e treinar, na minha visão, para que no momento do jogo ali, se der para encaixar, eu vou soltar aquilo que eu treinei. Eu vou soltar ali mais ou menos aquele raciocínio que eu falei, a forma como eu estou falando. Mas claro, eu concordo muito com a Brenda. Não dá para você ensaiar e executar exatamente o que ela fala. Porque vai acontecer coisa que você não sabe ali no meio, né? Você não previu. Olha que interessante o que você está falando. Fazer uma jogada cruzada, uma jogada no canto ali, com o lado direito, lado esquerdo.
No final das contas, o júri não é diferente disso. Júri de legítima defesa, você sabe quais vão ser as teses acusatórias. Júri de negativa de autoria, você sabe quais vão ser as teses acusatórias. No final das contas, aqueles argumentos sempre repetitivos, em defesa da sociedade, que resposta vocês vão dar para essa população que não aguenta mais a criminalidade? Então, assim, a gente já conhece todos os argumentos de acusação, já conhece cada jogada do Ministério Público. O que eu acho que fazer é o seguinte: estar preparado para todo ataque ofensivo. O advogado tem que estar preparado. E esse estar preparado é evidência. E aí a Brenda falou um negócio muito legal aqui, né? A experiência, né? Pegar. Olha, ó quem chegou na live, né? Vou até parar de falar aqui para saudar o Rodrigo Stoqueiro. Eu gosto de falar publicamente a minha admiração por esse defensor público. Ele é o meu professor, minha principal referência no Tribunal do Júri. Foi com ele que eu fiz o primeiro curso de júri. Quantos cursos o Rodrigo Stoqueiro fizer, eu vou ser aluno dele. Obrigado, meu amigo, por estar nessa live aqui. Chegar aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço as palavras, sempre. Uma travadinha ali. Nossa. Vai lá, João. Depois ele fala. Não, voltou. O João ele é um dos caras mais espetaculares que eu já vi de treinamento, né? Ele é muito eficiente nos treinamentos que ele próprio se propõe, e isso a gente enxerga no plenário. E aí eu queria perguntar para o João só a questão da peroração final. Se você treina só uma ou se você tem várias e na hora, no momento, você decide qual usar. Cara, olha que pergunta legal, ainda mais vindo do Rodrigo. Quando que eu imaginaria estar respondendo essa pergunta? Peroração final é assim, ó, a chave da sustentação. É ali na peroração que você pega a linha e você vai alinhavando, juntando todas as teses que você tentou em plenário. Eu, particularmente, acho que a peroração depende muito do que aconteceu no plenário. Já teve situação onde eu me preparei para uma peroração final, e aí um promotor que o Rodrigo deve conhecer, que é Jorge Zahur, ele é um promotor fantástico, sabe? Um excelente tribuno, muito combativo, extremamente cordial comigo, mas a gente já teve assim, embates fantásticos. Teve um júri que eu estava preparado, um júri com ele, eu estava preparado para fazer uma peroração, e ao final ele contou uma história de Isaac e Abraão, uma história bíblica, como peroração final. Na hora, a minha peroração mudou. E eu usei a mesma história bíblica para fazer a minha peroração. Você vê, é um momento onde eu acabei criando na hora, né, se utilizando de um paralelismo com a mesma história. Eu utilizei a mesma peroração dele, mas com outro viés, outra leitura, outra forma de encarar. Então eu, particularmente, uso no meu dia a dia uma série de perorações. Eu tenho várias histórias, várias analogias, várias formas de abordar o discurso final. Peroração é isso, pessoal. É aquele arremate final. É a forma como você vai fechar o seu discurso para tocar, para emocionar, para convencer. É a eloquência persuasiva verdadeira, né? Então, eu geralmente tenho várias perorações preparadas na carta na mão para eu tirar do bolso se eu precisar. E a depender de como vai se encaminhando o plenário, eu escolho a mais adequada ou eu improviso. Quando eu digo de improviso, não é nada assim impensado, ou não é nada assim que eu não tenha certeza do que eu estou fazendo. Muitas das vezes, quando eu faço esse improviso, é porque as circunstâncias do plenário acabaram por me... Não é um improviso irresponsável, né, João? É importante a gente ressaltar isso para o pessoal. É um improviso de raciocínio rápido, mas não é um improviso irresponsável. É o que a gente falou, o cliente ele não pode nunca arcar com a nossa vaidade nem com a nossa irresponsabilidade. Eu acho a peroração final muito importante. O Rodrigo Alvarez, a gente sempre conversava sobre júri, quando a gente conversava, o Rodrigo assiste muito júri, né? Assistia muito júri. E aí a gente sempre chegava naquele ponto comum. Poxa, foi uma boa explanação, mas faltou aquela cereja no bolo, aquele final, né, Rodrigo? Ele já falou isso muito com o Gustavo. Você já falou comigo também, às vezes, em alguns casos. Às vezes você faz uma apresentação muito técnica, e aí quando chega no final, que é o momento de você extravasar a emoção, que é fazer uma peroração mais emotiva, enfim, trazer o jurado para a história, né, para o fecho da história, do storytelling, faltou aquele... Então, assim, eu acho que os tribunos têm que ter um cuidado especial
com a peroração final, porque ela ou pode coroar um belo trabalho, ou pode acabar escondendo um ótimo trabalho que foi feito durante, mas que no final acabou não impactando. Eu vejo muito as falas da Brenda, até queria que ela falasse sobre isso também. Que nem o Rodrigo falou, eu amo assistir júri, então eu fico ali assistindo, antes da pandemia, né, quando dava, eu assistia todos que dava, ficava lá assistindo. Pegava minha hora do almoço e assistia pelo menos um pedaço. E parece que quando tá chegando no final, a pessoa que tá falando ali, ela tira aquele peso, que ela fala, nossa, cheguei no final, entreguei o serviço. E ela esquece que é ali o momento que fecha com emoção. Então meio que ela fala assim, então é isso, senhores jurados, votem com a defesa, eles vão tipo, beijo, assim. Com Deus, tchau. Brenda, conta pra gente. Deixa a Brenda falar só um pouquinho, João. Ou pode falar, sei lá, vai lá. Pode falar, João. Não, é que eu ia dar uma dica, que eu acho que ela é aplicável, né? Isso aí foi vivência minha, mas ela é aplicável para os advogados que não têm tantas perorações disponíveis para se utilizar na hora, tá? Então eu vou fazer uma pergunta e vou responder ela nesse momento. Para o João Ricardo, qual é o melhor discurso? Qual é o melhor discurso no júri? É aquele que é capaz de tocar a alma humana, fazer o jurado calçar os calçados do réu, vestir suas roupas e de alguma maneira se colocar no lugar dele para se empatizar pelos sentimentos de medo, de angústia que ele tem no momento do crime, quando ele viu a morte frente a frente. Então, basicamente, eu acho que se o advogado, ao explanar as teses dele, ele não tem peroração, ele não tem um fechamento emocionante, não consegue fazer aquele fechamento que realmente incomoda o jurado, que impacta, que arrepia. O que eu acho que você, tribuno, tem que fazer? Para tudo. Bota o papel na mesa e fala, esse é um momento que o jurado vai ter que ponderar tudo o que ele ouviu e decidir o que é justo. Justo não só para o caso aqui, mas justo se fosse você sentado ali. Sabe? E tenta tirar o jurado do conselho de sentença e botar ele no banco dos réus. Sabe? De alguma maneira fazer ele sentir. Falar, poxa, e se fosse você, nessa situação de fato, sentindo o medo que ele sentiu? Angústia. Sentindo a vida por um fio. Não sei. Tenta tocar essa alma humana. E como se toca a alma humana? Com emoções. Então, esquece que você é advogado, esquece que você é tribuno e vá pro sentimento humano, sabe? Tenta colocar ele no banco dos réus. E se fosse você sentado ali? Eu acho que só da gente conseguir tirar esse peso da advocacia, tirar esse fardo pesado sobre nós e conversar frente a frente. Muitas vezes deixar de chamar o jurado de Vossa Excelência. Chama o senhor fulano. Se fosse seu filho ali, sabe? Humanizar o próprio discurso final a ponto de tocar ele, botar as emoções. Falar para ele, olha, aqui no ar-condicionado é fácil julgar. E lá de madrugada, quando ele via a morte frente a frente, qual seria a sua reação? Seria diferente da dele? Sabe? Mostrar para o jurado que ali é humano julgando ser humano. Se ele tivesse ali, trocar o humano por humano, trocar o jurado pelo réu, como que ele gostaria de ser julgado? Eu acho que esse seria um discurso que cabe para qualquer júri. Que você conseguiria encaixar no caso concreto e arrepiar o seu jurado, fazer ele sentir, de alguma maneira, que ele precisa fazer um julgamento justo. O julgamento justo não é só aquele que está na lei. É um julgamento que vai para além disso, é um julgamento humano, um julgamento que se solidariza com o outro. João, eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando, e tem uma coisa que a gente não pode deixar de ressaltar aqui, Rodrigo, concatenando com o que você falou antes. A gente, às vezes, está muito preocupado em apresentar um roteiro coerente, em apresentar um raciocínio coeso, em apresentar, cumprir ali ticar, né, todos o nosso checklist de apresentação. Eu acho que manter um raciocínio lógico deveria ser basilar. Tem muitos advogados que se perdem, né, na emoção ali, se perdem. Então, o roteiro ele é importante até para você fazer uma cronologia de raciocínio. Mas, mais importante do que isso, a gente tem que ter leitura de pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque eu posso ler os meus jurados mudando de opinião durante o plenário. Eu posso ler os olhos das pessoas. Agora está todo mundo de máscara, mas eu posso ler os olhos dos jurados. Eu fiz um júri, agora, recentemente no interior. E o advogado que estava do outro lado, esse que assustou quando eu falei, eu fiquei caladinha, João. Mas eu fui a princesa da Disney. Fiquei lá, quietinha, ouvindo todo mundo falar.
Quando me deram a palavra menino, esse homem deu um pulo e o jurado depois falou comigo assim, doutora, você é brava, né? Eu falei, você não viu nada. Mas o que eu pude perceber? Ele chegou com uma tese, só para o pessoal entender qual que é o contexto e a importância disso, tá? Ele chegou com uma tese, o rapaz matou o outro, que era atual companheiro da ex dele. Matou porque ficou 5 anos fingindo que aceitou o término e não aceitou, foi lá e matou. Eu era assistente de acusação. Quando essa esposa, né, do que faleceu, sentou lá, o tempo todo o advogado caindo em cima dela como se ela tivesse traído ele e isso tivesse motivado a raiva dele e justificasse. E eu, como assistente de acusação, olhando aquilo ali. Só que eram 5 juradas. Eram 5 juradas, eram 5 mulheres olhando pra ele assim. Tinha uma que ele falava e ela fazia assim, ó. Ela revirava os olhos. E enquanto ele estava sustentando, eu não estava nem ouvindo o que ele estava falando, porque eu não estava nem aí porque ele estava falando. Eu estava assim, ó, igual... Eu brinco, eu fico igual a jaguatirica, olhando o povo. Eu abaixo assim no plenário e eu gosto de olhar o povo no olho. Eu gosto de abaixar e falar na mesma linha. Eu abaixei assim, ó, e eu fui olhando cada um. E se ele tivesse observado a repulsa nas mínimas reações, ele teria tido um raciocínio de mudar qualquer coisa ali na estratégia dele, porque ele foi só ladeira abaixo e ele chegou no subsolo, gente. Foi tipo uma coisa horrível, porque ele não leu. E aí eu peguei as reações dos jurados na fala dele e usei com a minha emoção e falei, tá, agora eu pergunto para você, 5 mulheres que estão aqui, como mulher, de mulher para mulher, e se ela tivesse traído ele, justifica? Então é isso que a sociedade pensa de nós. E aí eu fui trazendo, e aí o coraçãozinho das juradas foi desacelerando. Sabe quando o ombro relaxa? Porque elas estavam assim, querendo matar ele. E na minha fala, enquanto mulher, elas relaxaram os ombros e falaram, ufa, alguém falando algo pertinente. Só que isso foi leitura de ambiente. Então você não pode ficar preocupado se a sua beca está amassada, se você está bonito, se você tá com o roteiro decorado, se você fala uma linguagem jurídica impecável, se você decorou todos os artigos. Eu prefiro falar, porventura, chamar um jurado de você, né, que algumas pessoas consideram um erro crasso, eu prefiro chamar de você e conseguir ler o que o olhar dele está me falando e usar uma tese muito mais pertinente por essa leitura, do que ser a engomadinha perfeita que sabe o Código de Processo Penal inteiro, mas não consegue ler pessoas. Como é que você não lê pessoas no plenário? Como não ler pessoas? Né? E falta muito isso, até em profissionais mais maduros. Que dirá na gente que está começando. Ô, Brenda, desculpa te interromper. Um dos últimos júris que eu fiz era um caso que tinha ótimos elementos para a defesa explorar, e eu havia me preparado para falar 1h30, para fazer um discurso de 1h30, esgotar todo o tempo, porque eu tinha muita coisa a dizer. Acontece que por volta do minuto 40, que eu já tinha exposto as teses defensivas e que eu só ia reforçá-las no restante da fala, a partir do minuto 40, eu percebi que 2 juradas começaram a se emocionar com o que eu estava falando. E aí eu simplesmente abandonei o restante do meu discurso e já consegui fechar ali, naquele momento em que eu consegui, no conselho de sentença, consegui perceber no conselho de sentença que a maioria, pelo menos, havia se emocionado com o que eu havia dito e estava comigo. E aí eu simplesmente abandonei, não que fosse um roteiro rígido, mas eu abandonei o que eu tinha a dizer e confiei naquela percepção que eu tive no momento que eu senti, um momento de maior conexão que eu tinha com os jurados. Eu não queria perder aquele momento. Então, eu consegui encerrar naquele momento por perceber, por ter essa troca de conexão com o conselho de sentença, por perceber a reação deles, e aí o resultado foi satisfatório, enfim. Mas eu fico pensando, se eu avançasse demais e terminasse de falar 1h30, então, assim, às vezes quando você lê a ata, você fala, nossa, o defensor falou pouco, ele falou 40 minutos. Mas menos é mais. Foi uma estratégia que aconteceu ali no plenário. Eu tinha muita coisa a dizer, mas às vezes o menos é mais. Você não precisa. Quando você percebe que você alcançou a conexão e que a mensagem foi passada, acaba ficando desnecessário. Você pode pecar pelo excesso. Então, naquele momento eu acabei fazendo a escolha certa de reduzir o meu discurso, manter aquela energia entre orador e jurado, e no final, felizmente, eu consegui o resultado
que eu esperava. Rodrigo, curiosidade minha aqui. Que tipo de argumento você estava utilizando? Que linha argumentativa você estava utilizando para emocionar jurado? Esse era um caso que até fica um pouco mais simples. Era um caso de vingança, que o pai perdeu o filho assassinado e ele acabou fazendo justiça com as próprias mãos muito tempo depois. Então, tinha algumas questões desfavoráveis, né? Era um caso clássico de vingança, mas tinha também essas questões do ponto de vista sentimental que eram muito favoráveis, porque efetivamente todos nós nos colocamos na pele daquele que perdeu um ente querido de forma violenta também, então a gente sabe. Então foi nesse sentido. E aí, o momento mais bonito desse júri foi eu citando a música do Chico Buarque, que ele fala: a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. E aí eu explicando toda essa revivência da morte violenta ao arrumar o quarto pela mãe da vítima, melhor dizendo, pela mãe pela esposa do réu, pelo próprio réu. Então eu fui explicando e coloquei esse ponto da música. Quando eu cantei a música, sem violão dessa vez, mas quando eu cantei a música no plenário, os jurados, duas juradas choraram, um segundo jurado ficou claramente emocionado também, e aí eu já fui para o meu fecho. Eu tinha até um poema no final para ler, mas eu acabei abandonando e fiquei só com a música mesmo, sabe? Foi muito bacana esse júri. Tem só aproveitando também o tema do jovem no plenário, eu queria contar uma história de uma colega advogada, que ela é do estado do Paraná, não vou citar o nome dela, mas era o primeiro júri dela, sabe? Ela estava muito preocupada, me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia auxiliá-la, conversar comigo. A gente começou a conversar, e aí eu fiz uma anamnese, né? Eu não queria saber qual era o caso penal, basicamente, eu queria saber quem era ela. E aí ela foi contando que o esporte dela, que o hobby dela era escalar montanha, era escalada. E ela estava nervosa com o júri. Eu falei: poxa, você está nervosa com o júri? Eu tenho muito mais medo de altura, eu teria muito mais medo de escalar uma montanha do que fazer um júri. Então, para o conselho de sentença, você não vai esconder que esse é seu primeiro júri. Pelo contrário, você vai falar que é seu primeiro júri, você vai falar que você faz escalada, você sobe paredes negativas, sobe montanhas, e que, na verdade, a maior montanha que você já subiu até hoje não é aquela que a natureza lhe proporcionou, mas sim o plenário do júri que ela estava fazendo agora. Eu falei para ela iniciar com essa história para que as pessoas, para as pessoas começassem a torcer por ela. E foi exatamente isso que aconteceu. A inexperiência, entre aspas, que seria um aspecto negativo, virou um aspecto super positivo. Os jurados passavam a torcer por ela, para ela vencer aquele desafio, que para ela era maior do que escalar uma montanha. E no final ela também obteve um resultado positivo. E, repito, o incentivo maior que ela teve ali não foi nem técnico jurídico do ponto de vista do processo, porque eu também nem tinha como ler o processo todo, enfim, mas dos aspectos pessoais dela, de superação. Então, todo jovem que quer ir para o plenário, ele, de certa forma, ele está vivenciando no plenário uma história de superação. Então, não tenha medo de falar isso para o jurado, para o conselho de sentença, dessa superação pessoal que é enfrentar o plenário. Rodrigo, eu tenho passarinhos. Tô ouvindo os passarinhos cantando. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Tem tudo a ver com o que o Stoqueiro acabou de dizer. Ele estava contando, o tema hoje é Jovem Advocacia no Júri, né? E ele estava contando de um momento onde o tribuno, jovem tribuno, primeiro júri, ele quebra aquela barreira tão difícil que é começar a fala. E eu até hoje, Rodrigo, todos os nossos tribunos, né? Aquele momento inicial de quebrar aquele gelo, de entrar, ganhar a atenção do jurado, talvez seja um dos mais desafiadores do júri, pelo menos na minha leitura. Brenda, eu quero que você conte nos primeiros júris como que você fez e como que você tem feito. O que você diria para o advogado hoje sobre esse momento? Eu não sei se é difícil para você, para mim eu estou falando aqui publicamente, que é um dos momentos mais desafiadores de qualquer júri, que é ganhar a atenção do jurado, que é aquele primeiro momento, falar: a defesa tem a palavra. Aquele frio na barriga sobe até hoje. A defesa tem a palavra. Brenda, como foi o seu primeiro júri, assim, pra você quebrar esse gelo? E como tem sido hoje, né? E o que você diria para os advogados sobre esse momento, o começo da fala? Como começar a falar, como começar o discurso, o que falar, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é importante para os advogados que estão assistindo. João, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que estão nervosas pelo ambiente e as pessoas que são tímidas e elas têm um problema com a oralidade.
são duas coisas diferentes. Então, a Brenda é uma pessoa que ficou nervosa, mas a Brenda não tem nenhum tipo de problema com oralidade. Porque quando eu fiz o primeiro júri, eu já dava aula, eu já dava palestra, eu já dava aula em faculdade. Então, eu já tinha ali um pouco menos da dor na boca do estômago. Mas a situação em si me deixou nervosa. A oralidade, não. Se você tem problema com oralidade, eu recomendo que você treine, exercite, procure ajuda profissional, seja de psicólogo, seja de hipnólogo, seja de curso de teatro, seja do que for. Porque advogado sem oralidade, eu sinto muito informar. Eu nunca vi um bom advogado sem oralidade. É a nossa maior arma, depois da caneta, é a oralidade. Então, se você tem problema com oralidade, primeiro, cuide disso, não é vergonha nenhuma. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que, se você mandar falar o ABC na frente de 10 pessoas, trava e não fala, não sai. Então, primeiro, exercite a sua oralidade e saiba que você nunca vai estar 100% pronto, tá? Bem-vindo ao clube, isso é a primeira coisa. Sobre o nervosismo no momento do plenário, João, eu brinco que eu sentia meu couro cabeludo escorrendo assim por baixo do cabelo, ó. E aquele negócio de máscara e beca, e o cabelo pingava por dentro. E eu falava assim, eu sei falar, né? Eu sou alfabetizada, eu vou conseguir falar. E aí, nos primeiros 2 minutos, eu percebi que o meu batimento cardíaco estava muito acelerado, muito acelerado, muito. Eu achei que eu ia infartar, que eu ia cair de cima do salto, mas isso não aconteceu, graças a Deus. E aí eu comecei a respirar, até para a entonação ficar, não ficar linear, né? Porque a entonação linear, ela deixa você deixa o jurado com sono ali, aquele negócio. Você não pode gritar o tempo todo, gritar demais, gritar de menos, falar baixo demais, falar baixo menos. Então eu comecei a respirar e assim, fingindo demência, fingindo costume. Comecei a falar e a pausar um pouco mais as palavras e a buscar essa conexão com o jurado. Quando eu percebi que eu tinha a atenção deles, aí meu coração foi desacelerando, a mão já não tremia publicamente, ela tremia só por dentro, e foi, sabe? Mas eu vejo jovens advogados que querem justamente mostrar a perfeição, mostrar a qualidade e até copiar as inspirações, e aí elas se perdem. Então, o que você precisa fazer, se você não tem problema com oralidade, mas tem problema com a situação, é se preparar e entender que respiração, gente, isso aqui não é brincadeira, tá? Isso foi uma fonoaudióloga que falou comigo. Respiração controla batimento cardíaco. Batimento cardíaco controla raciocínio. O cérebro não responde bem a batimento cardíaco acelerado. Logo, você vai embolar a sua primeira frase e a tendência é que as outras também se embolem. Então, gente, toma floral, toma cachaça, toma maracujá, toma o que você achar que você deve. Mas mantenha o seu batimento mais baixo para que você consiga manter a linearidade do seu raciocínio ali. Eu, pelo menos, tive que parar, pegar um copinho, conectar o meu olhar com eles ali e respirar. Foi só respirando que eu consegui desacelerar para poder agir, literalmente. Tive uma ideia aqui até de falar, uma coisa que eu fazia muito com os candidatos que iam para a prova da tribuna, a gente ensaiava os cumprimentos sempre. Essa parte, sim, ficava completamente decorada e ensaiada. Porque eram os primeiros 5 minutos ali que iam dar aquele nervosismo do tamanho do mundo. Ia subir aqui o negócio assim. Só que aquela fala estava ensaiada. Era 5 minutos, era fácil. Então, a pessoa ia cumprimentar e aí ela já estava... Quando ela terminava os cumprimentos, ela já estava muito mais calma. Essa sensação de que, puxa, já fiz aquela parte que eu ensaiei. Agora é só falar o resto. Agora é só falar o que eu sei. Agora é só falar do processo. Que esse cumprimento inicial ele é chato. Se você não ensaia ele e começa a gaguejar ali no começo, porque as pessoas param. É a parte que eu mais odeio do júri. Nossa, excelentíssimo senhor juiz, que prazer trabalhar novamente. Uma segunda-feira estava aqui, mas hoje de novo. O senhor é muito bom no que faz. Conduz esse trabalho com perfeição. Ah, velho, que coisa chata. Mas enfim. Aqui, ó. Estou aqui com a doutora Carolina. Doutora, conta pro pessoal aqui como que é o nosso cumprimento, se não é exatamente do jeito que o Rodrigo está falando. Exatamente igual. Tudo decorado, doutora, aqui a gente treinou exatamente isso, né? E aí uma sacada que eu dou pro pessoal, aí não sei se o Rodrigo, como que tá hoje, faz tempo que eu não vejo o júri do Rodrigo e da Brenda eu não vi júri ainda, né? Os meus cumprimentos
dos meus parceiros, eles não servem para cumprimentar, eles servem para dialogar com o jurado. Todos os meus cumprimentos, aquela parte enfadonha, porque você é maravilhoso, porque o outro é lindo, o outro é fantástico. O meu cumprimento já serve para falar com o jurado. Por exemplo, senhor juiz, prazer estar aqui com Vossa Excelência. Hoje os jurados têm o encargo, o desafio que o senhor tem diariamente, que é julgar com justiça sem fechar os olhos para a lei. Muito obrigado por o senhor fazer sentenças tão justas diariamente. Jurados, hoje vocês têm nas mãos essa responsabilidade de fazer o que esse juiz justo só é justo, porque julga conforme a lei. Olha só, cumprimentei. Quem que eu cumprimentei no final das contas? É uma mensagem que eu dou para o jurado. Então é assim com todos que estão sendo cumprimentados. Um recado pro João aqui, ó. Ele vai entender. Posso falar só uma coisa? Só uma dica totalmente solta. Gente, a briga dentro do plenário, ela é só dentro do plenário, tá? Na hora do café, todo mundo é gente boa. Então, você não precisa ficar com dor no estômago, com azia, porque o promotor tá falando algo que você não gostou e querendo matar ele e amaldiçoando a família dele, não, tá? Você briga com ele ali em plenário, na hora do café tá tudo bem. Então, essa raiva que você sente, ela é desnecessária. Você estressa à toa, seu coração dispara à toa de novo. Só para deixar claro. E só deixar claro também, alguns sinais de nervosismo, um deles é a sudorese excessiva, né? Pessoas, quando estão ansiosas e nervosas, elas têm a tendência de apresentar sudorese excessiva. Mas, se você observar, por exemplo, o Edilson Mongeno Bonfim, os júris dele, ele sempre está com um lencinho limpando a cara, tirando o suor do rosto. Aquele suor é de nervosismo? Claro que não. A gente interpreta, quando vê ele atuando, que aquele suor é aquele suor daquele atleta que está lutando, dando o seu máximo para ganhar o jogo. Então, até esses sinais que parecem de nervosismo, você pode virar o jogo para o seu lado, demonstrar que é muito mais uma intenção de vencer, de dar o seu melhor ali em prol da liberdade, do que propriamente o nervosismo. Então, você consegue disfarçar o nervosismo. Eu fico nervoso até hoje, então. E aí, complementando o que o João falou, as mensagens subliminares, elas têm que estar presentes no seu discurso do início ao fim. Aliás, antes mesmo do discurso, quando você pisa no plenário, você já tem que passar uma mensagem para o conselho de sentença. Você não pode entrar dentro do plenário, dar o primeiro passo a entrar dentro do plenário com aqueles 25 jurados esperando ser sorteados e com a cara amarrada. A primeira palavra, a primeira pessoa a quem eu me dirijo quando eu chego no júri são os jurados. Eu falo bom dia, que é a situação mais simples da cordialidade. Mas eu vejo muitos tribunos entrando no plenário de cara amarrada e sequer olhando para os jurados o futuro conselho de sentença que vai decidir a causa. Então, essas mensagens subliminares, elas têm que ser introduzidas no seu comportamento desde o momento que você chega no plenário. E aí eu uso muito, como o João falou, a fala inicial para lançar algumas mensagens subliminares e até mesmo para perder um pouco esse nervosismo. Eu brinco que a minha introdução no plenário do júri é o momento do telejornal, aquele momento da chamada do telejornal, que vem as principais notícias. Eu vou trazendo algumas notícias aleatórias que não tem nada a ver com o julgamento, mas que talvez para aquele jurado que eu sei, por exemplo, que gosta de um time de futebol determinado, eu falo sobre o time dele, ou aquele outro que entendeu? Assim, eu conhecendo o conselho de sentença, eu consigo trazer alguns assuntos no início da minha fala que quem está do lado de fora não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas aquele jurado que está sentado ali, ele subliminarmente ele entendeu a mensagem que eu passei. Rodrigo falou uma coisa muito importante sobre cumprimentar o jurado, né? Na hora que você chega, que estão lá todos. Tem outro detalhe, tá? Você pode ler os jurados no momento antes do sorteio ali. O que eu já vi de informação sendo passada de uma conversa, porque eles estão ali o mês inteiro. Eles já viraram amigos. Um já falou, e o jogo ontem, você viu? Aí você já pergunta, quem foi que jogou ontem? Tudo é informação. Então pensem, se a pessoa... Palmeiras e São Paulo, só para lembrar aqui. Hã? Quem jogou ontem? Palmeiras e São Paulo. E hoje tem Galo e River, né? Meu time tá bombando, enfim. Ler o jurado não é só a partir do momento do sorteio, não. Porque você pode precisar dispensar um bonito ou uma bonita lá e ouvir a conversinha deles também ajuda. Uma curiosidade, Brenda, eu queria saber como é que é a questão do futebol aí nos plenários de Belo Horizonte. Porque futebol, eu sou atleticano e sei que futebol pra gente que é mineiro é religião. Então, como é que vocês tratam essa questão do futebol no plenário? É um assunto proibido? Não, não tem nada que é proibido, não. Proibido é ter assunto proibido.
Importante é usar todas as armas que a gente tem. Ah, meu filho, se eu precisar falar mal de um cruzeirense, eu faço com gosto. Ah, se eu precisar. Ah, agora não tem graça, né? Bater em cachorro morto. Mas se precisar, eu bato também. Ô, Breno, João, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. rapidinho, o pessoal tá perguntando o que é o Homem-Aranha. Piada interna. Não, olha. O Homem-Aranha, todo o meu roteiro, eu vou até mostrar pro pessoal aqui, ó. Mostrar só aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra enxergar aqui, ó, Homem-Aranha? Não. Aqui, ó, bem aqui assim, ó, Homem-Aranha, tá vendo, ó? É meu roteiro, tá, ó? No meu roteiro tem Homem-Aranha. E aí, o que quer dizer o Homem-Aranha? O Homem-Aranha eu falo uns 10 minutos do Homem-Aranha. Na maioria dos júris meus. E aí, no meu roteiro, quem é novo, é jovem, gosta, porque ele vai lembrar do filme Homem-Aranha. E quem não sabe do Homem-Aranha, vai gostar da mensagem. Eu começo falando o seguinte, eu falo assim, tem um filme que eu gosto muito. Um filme que tem uma mensagem importante que ela casa perfeitamente com a responsabilidade que o jurado tem hoje. Esse filme fala, grandes poderes vêm acompanhados de grandes responsabilidades. A frase Ai, João! Quem assistiu o Homem-Aranha? Oi? Eu tô amando. Deixa eu aproveitar o gancho do Homem-Aranha aí, João. Diga. Aproveitar o gancho do Homem-Aranha. É que teve uma pergunta anterior perguntando se júri é vocação. E aí deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Vão existir tribunos vocacionados e não vocacionados. Mas o que vai fazer a diferença no final das contas não é a vocação. É o tanto que ele se esforçou e ele batalhou para chegar onde ele está hoje. Eu costumo brincar que talvez o melhor dos super-heróis seja o Batman. Porque todos os outros super-heróis têm poderes mágicos, que eles são vocacionados, eles nasceram com poderes que lhe conferem um status de super-herói. O Batman não. O Batman, além da riqueza, obviamente, mas o Batman ele teve que construir tudo que ele consegue. Ele tem o cinto dele de utilidades que foi ele que construiu, foi ele que planejou, foi ele que treinou. Então, assim, o Batman, para ele virar super-herói, ele teve que ralar muito, gente. Então, para você ser um bom tribuno, é óbvio que tem uns que têm vocação, sim, e que talvez para eles o cume da montanha seja mais próximo. Mas você que não tem a vocação, entre aspas, trabalhe bastante igual o Batman, que você vai conseguir montar um cinto de utilidades e vai ser o cara, vai ser o super-herói também. Construa sua própria vocação. É Que, Rodrigo? O superpoder do Batman é o dinheiro dele, pô. Comprar as coisas. Mas ele é inteligente, ele tem estratégia, ele sabe. Poucos conseguem montar um cinto de utilidades como ele. Sim, exato. Rodrigo e Brenda, só para a galera entender o que quer dizer o Homem-Aranha, essa frase, grandes poderes vêm acompanhados de grandes responsabilidades, é pelo fato de eu mostrar para o jurado essa dualidade. Exortá-lo, dizer que ele é muito poderoso, e realmente são eles que decidem o julgamento, mas exaltá-los, né? Exaltar a exaltação do jurado, e exortá-los, avisar deles que ali nas mãos deles pode acontecer, né, uma tragédia. Então, o grande poder que eles detêm de condenar ou absolver também é uma responsabilidade de não condenar ou absolver indevidamente, injustamente. Então, aí, quem conhece o filme gosta, quem não conhece o filme gosta da frase também, então é sempre aplicável. Nos meus roteiros sempre tem Homem-Aranha. Agora eu só vou te cumprimentar assim. Pode chegar no meu casamento assim, tá? Ô, Brenda, deixa eu te perguntar uma coisa que eu estava querendo perguntar antes. Você já percebeu que às vezes o maior nervosismo que o tribuno tem é antes de entrar no plenário? Mas ué. Quando começa a falar o negócio do novo. Vai. A sensação de não saber como é que é. Fala um pouquinho sobre isso. Depois que você entra, gente, deixa eu fazer uma... Tá, toboágua. Vamos lá. Pega comigo aqui. Aqueles toboágua de parque aquático imenso. Beleza? Quando você vem subir naquilo, você fala... Tô com problema de cabeça. Lógico que eu não vou, né? Nossa, mas é grande demais. Nossa, é muito alto. E aí você vai subindo e aquele negócio, e a mão suando e o coração disparado. Aí você senta ali, ó, põe sua bundinha na água e escorrega. Passa assim. Quando você assustar, já foi. E você quer subir a escadinha pra ir de novo. Essa é a analogia mais verdadeira que eu consegui achar, João. Porque é exatamente assim que eu me sinto. Você sobe com medo, suando e fala, nu. Ai. Aí você desce, aí fala, acabou já. Tem júri que acaba, a gente fala, não, mais um pouquinho, tava tão bom. O debate tava pegando fogo, mais um pouco. Eu sou apaixonada por debate, né? Então,
O que você acha disso, Toqueiro? Aqui, só respondendo antes que eu me esqueça, alguém perguntou qual que é a música do Chico Buarque, chama Pedaço de Mim, e o verso que eu cantei é: ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar um quarto de um filho que já morreu. Essa aqui é a música, depois vocês escutem, Pedaço de Mim, ela é sensacional essa música. Revés de um Peter, parto, que forte, né? o que você perguntou? Sobre esse nervosismo, Fala de novo. que muitas Que vezes que ele você acha do precede o Tobo júri, mas na hora do júri ele se esvai. Oi? Não estou ouvindo vocês. Ô, Brenda, desliga o seu microfone quando você não estiver falando, senão os passarinhos aqui não deixam a gente falar. Isso é Eu não bullying, tá? não tô ouvindo. Você não tá ouvindo, velho? É porque tem que pôr o fone aí, senão não vai ouvir Não, mesmo. o que eu tô falando é pra Brenda e pra quem não estiver falando, desligar o microfone, porque senão a gente não consegue. Aí eu acho que dá reverb em todos os microfones, né? Acho que o Rodrigo não tá ouvindo, João, mas pode falar. O que eu queria perguntar pro Rodrigo é exatamente isso, né? Esse receio que muitas vezes ele só precede o plenário, mas quando a gente cai no plenário parece que esquece de tudo, aquele nervosismo vai embora e a gente simplesmente, como acredita na tese, a gente acaba desplanando ela de uma maneira a nem lembrar do nervosismo, né? E aí, assim, antes do Rodrigo falar, só eu já tive situações de me dar desarranjo intestinal antes do júri de tanto nervoso, mas depois do júri, tranquilo, né? Eu sou um cara emotivo, então eu me emociono em todos os júris, praticamente. Eu não consigo ser profissional o suficiente para não ter emoções. Então, eu tento concentração, respiração, igual a Brenda já falou também. E depois que você começa a falar, no início você vai travando, mas depois você pega quando o trem fica bem encarrilhado no trilho, ele segue e aí vai. Teve alguém até falou aí que vai na força do ódio, igual o Batman. Não, o Edson falou aí, não tem volta não, gente. Plenário, na hora que você foi. Não tem como voltar mais, acabou. Achei legal, a doutora Melina estava aqui, ela faz parte lá da nossa comunidade, ela estava falando aqui, ela fez o primeiro júri dela, e ela não fez só um, foi engraçado. Porque ela falou, tem meu primeiro júri na segunda, e todo mundo, nossa, que legal tal. Aí ela falou, inclusive meu segundo júri é na terça. Ela fez o primeiro júri dela na segunda e o segundo júri dela na terceira. Ela falou que, olha, foi mais fácil do que eu imaginei, foi mais tranquilo do que eu imaginei. Falar. Rodrigo, falando em primeiro júri, ó quem vai fazer o primeiro júri dela amanhã, doutora Carolina, que tá aqui do meu lado, primeiro júri amanhã. E aí, a sensação? Como que tá amanhã, sabendo que amanhã vai ter um júri? Nossa, muito nervosismo, mas a gente está se preparando bastante. Isso eu acho que é bem importante, né? O João veio aqui, tá me auxiliando, tá me ajudando. Meu primeiro júri, tô nervosa, mas acredito que vai dar tudo certo. Que nem a doutora Brenda falou ali, eu sinto muito isso também. Eu tenho muito nervosismo antes de entrar, sofro um pouquinho por antecipação, mas depois que começa a falar, parece que vai. Parece que vai e depois você até sente vontade de fazer de novo. Não queria que tivesse acabado. Então, espero que seja assim amanhã também. Fica tranquilo, porque às vezes tem a tréplica. Aí você pode fazer de novo, sem problema nenhum. O Alvarez pode até explicar o que eu vou falar agora, mas alguns júris, eu entrei num estado de concentração tão grande que quando eu encerrei a minha fala, eu não lembrava exatamente o que eu havia falado. Isso pode acontecer também. Como é que se explica neurologicamente isso? Eu nunca sei nada que eu falei, socorro, eu achei que eu não era normal. Ai, que bom. Nossa, agora eu fiquei tranquila com a vida. Eu não consigo me lembrar de uma frase que eu sustento. Por isso que não adianta eu ensaiar. Nem antes, nem depois. Por isso que eu filmo, pra ver o que eu falei. Tem um efeito que chama de dissociação, né? Mas normalmente é para trauma. Você dissocia aquele momento que você passou ali para que você não lembre dele depois. Talvez por um excesso de julgamento. Ah, eu não quero saber nem o que eu falei, porque se eu falei errado, eu não vou ser criticado por isso. Então eu desassocio aquela fala. Normalmente não gosto de ver vídeo depois, né? Não gosto de me ver falando, prefiro não. Ah, não. Isso não é o caso. Ah, inclusive você falou um negócio aí, Rodrigo, só pra gente encerrar, que eu sei que a gente já passou o horário, encerrar, né, minha contribuição. Perguntaram sobre o problema com a oralidade, né, com a timidez. Teve uma outra pessoa que falou de timidez aqui. Pessoal, timidez é falta de aceitação própria. Então, se vocês não fazem terapia, por favor, façam terapia. Busquem ajuda qualificada para vocês aceitarem que vocês são bons, bonitos, inteligentes e capazes. Porque se você não confia em você, você não vai fazer ninguém confiar em você. Se você não acredita no que você está falando, ninguém vai acreditar. O primeiro bobo que precisa acreditar no você é você mesmo. Então faz esse favor, tá? Tá vendo? O Rodrigo ficou sério, que eu falei coisa séria. Exato.
Tava procurando a minha plaquinha. Não, mas isso é muito assim, isso me ajudou muito, porque eu sou muito tímido. Então, se eu chego em um local novo, é difícil eu me ambientalizar rápido. Eu sou difícil de conversar com as pessoas, eu fico mais tímido no meu canto. Isso no júri, sim, senhora, até eu me ambientar demora. No júri é muito ruim, porque quando você chega ali com o jurado, você tem que ir conversar, puxar papo, puxar assunto, isso é um pouco que eu tenho que me forçar para fazer. E aí uma frase que me fez muito sentido, fala que a timidez, o tímido, ele é o maior egoísta que existe. Porque ele acha que todo mundo naquele ambiente está prestando atenção nele, no que ele está falando, como ele está fazendo, quando na verdade esse julgamento vai acontecer, mas é muito rápido. Eu olho a Brenda, julgo ela por 2 segundos e para mim foi. Eu não quero saber mais da Brenda, já foi. Agora, o tímido acha que todo mundo fala toda hora com ele, né? Olha, o mundo tá olhando para mim e vai me julgar em tudo que eu faço. Eu sou a pessoa mais importante da sala. E aí, quando eu comecei a entender que eu não sou a pessoa mais importante da sala, isso acaba saindo um pouco, né? Não, o pessoal não tá nem aí porque eu tô fazendo, não tô deixando de fazer. Bem interessante. O João caiu, mas acho que ele não volta, né? Mas enfim. Bom, pessoal, isso aí. Estamos chegando aqui a 12h11 já do bate-papo. Quero agradecer muito a doutora Brenda Winter. Se vocês ainda não seguem Brenda, Rodrigo, no plenário, cliquem aqui em cima, ó, nesse botãozinho aqui, ó. Clica aqui, segue já os dois aí. A doutora Brenda fala muito sobre flagrantes, agora falando também sobre júri. O Rodrigo tem um perfil no plenário, que ele mostra aí o dia a dia do defensor público no júri ali também, é bem bacana. E para todo mundo que está aqui, fica o convite para terça-feira que vem, participar das nossas aulas do Criminal na Prática, tá? Só não sei o horário ainda exatamente. Para quem é da comunidade, hoje, 7 horas, tem a sala secreta. A gente vai enviar o link lá no grupo da comunidade para vocês, tá? Para quem for da comunidade. E vou passar a palavra agora para a Brenda. Obrigado, Brenda, por ter aceitado o convite aí. O Rodrigo vai voltar aqui na sexta-feira para falar um pouco mais também sobre júri, mas vou deixar a palavra aí com a Brenda. Valeu, Brenda. Pessoas, muito obrigada pelo convite. Como eu falei no comecinho aí da live, tudo que tem nome do Rodrigo, tudo que tem nome do João, do Thiago, eu participo porque são profissionais que eu conheço de perto. Então tem o meu like, tá? Vocês têm todo o meu like. Amo o Clube Criminal. Eu falei que eu vou arrumar uma cadeira cativa para mim aqui no Clube Criminal. Vou enfiar meu nariz aqui, vou trocar de cadeira com o Thiago. Aí fica eu e o Thiago alternando, sabe? Porque eu amo isso aqui. Acho que é uma troca muito, muito genuína. Acho que é muito importante. E realmente foi incrível. Contem sempre comigo. Outro Rodrigo, foi um prazer. Obrigada pela companhia. E quem não segue meu perfil, me segue aí. Vamos trocar uma ideia e vamos bombar em outros clubes criminais, tá? Super beijo pra vocês. Obrigadão pelo convite, pelo carinho. Show. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer. Me intrometi hoje aí no Clube Criminal, mas as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Doutora Brenda, sempre um prazer ouvi-la falar. Muito bom. Um abraço aí. Hoje o Galo ganha de 2-0, tá bom? Se ganhar, vai perder do Palmeiras. Nem adianta vocês passarem. Mas enfim, tudo bem. Pessoal, brigadão. Até a próxima. Sigam aí. Deixa eu repetir aqui para quem tá no Spotify. Para quem perguntou, o replay fica no Spotify, tá? Doutora, DRA, né? Doutora.Brenda Winter, DRA.Brenda Winter, ou no plenário, tudo junto.